Fala aí, galera, sou o Douglas Pinto, estou mais uma vez com vocês no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Gente, hoje o nosso assunto vai ser regência. Como assim regência? Vamos falar de regência verbal e regência nominal. É muito mais comum a gente falar sobre regência verbal e muito mais fácil, né, de você notar esses exemplos. A gente vai tratar aqui, isso aqui tem a ver com três elementos. Vamos ser o termo regente, ou seja, o termo principal, o termo regido, né, o termo que está ligado a esse termo principal, e isso está ligado ao princípio da transitividade. Vamos ver como é que isso funciona, vamos ver uns exemplos aqui. Primeiro exemplo aqui, ele aspirou poeira. Nesse sentido aqui, o verbo aspirar significa inalar. Nesse caso, você tem a transitividade direta do verbo para o seu objeto, que portanto será um objeto direto. Olha aqui, ó, não tem nada entre eles. Termo regente é o verbo, claro, se tratando de regência verbal, regente é o verbo. Termo regido vai ser o seu objeto. Beleza? Então, transitividade direta. O verbo aspirar é interessante, porque esse mesmo verbo ele tem, em outro sentido, uma outra transitividade. Vamos ver aqui, ó. Ele aspira a um cargo no Senado. Infelizmente, eu estou falando do nosso governador. Então, aqui, ó, você tem uma preposição, né, preposição a, antes do objeto. Portanto, será um objeto indireto. Por que indireto? Porque entre o verbo e o objeto, você tem alguma coisa fazendo essa ligação aqui. Só por que é assim? Gente, é igual eu amo você, gosto de você. Simplesmente essa não tem muita explicação. Nos cabe estudar. Beleza? Você tem também verbos que não têm transitividade alguma. Como assim? São os verbos que a gente chama de intransitivos. Então, o sentido da oração, né, da frase, acaba nele. Aqui, ó. Ele dormiu. O mestre Paulo, né? Geralmente no estúdio ele dorme. Então, aqui, ó. Ele dormiu. Você pode complementar. Você pode escrever, ele dormiu hoje, ele dormiu com frio, ele dormiu, de uma série de outras formas, você vai tratar como adjuntial. Beleza? Verbo intransitivo. Portanto, o princípio da transitividade que a gente falou aqui não se aplica porque é intransitivo. Legal? Temos também a regência nominal. Como assim, gente? Regência nominal. Existem alguns nomes, ou seja, substantivos, ou adjetivos, que não encerram o seu sentido em si próprio. Vamos ver aqui, por exemplo. Ele é ligado. Bom, quem é ligado a alguma coisa ou a alguém. Saiu uma notícia esses dias de alguém, tentando saber quem era. Era ligado a um deputado. Olha aqui, ó. É a transitividade nominal. Esse nome, esse adjetivo, ele possui um caráter de transitividade. Portanto, você tem aqui a regência nominal. Termo regente é o adjetivo. Termo regido vai ser o quê, professor? Objeto? Não. A gente vai chamar de complemento nominal. Por que complemento? Porque ele complementa. E por que nominal? Porque ele complementa o nome. Não é tão difícil assim. Então você tem um complemento nominal. Gente, professor, então todo verbo é transitivo direto, indireto ou intransitivo? Não. A gente tem alguns casos aqui, e aí, por sinal, nós temos esse exemplo aqui, de um verbo de ligação. Como assim verbo de ligação? Verbo de ligação aparece depois do sujeito e antes de um outro elemento, só que a estrutura sintática funciona de uma forma diferente. O macete para você perceber um verbo de ligação é se o elemento que vier depois do verbo concordar com o sujeito. Olha aqui, ó. Ele é ligado. Não poderia falar ligada ou ligados. Ele tem que concordar com gênero e número. Nesse caso, se você tem verbo de ligação, você não tem um objeto. Você tem o predicativo do sujeito. Beleza? Ele predica o sujeito quase que diretamente, porque o verbo está ali só para fazer a ligação entre os dois. Valeu, galera. Espero que tenha ficado mais claro agora a questão da regência. Valeu!